Meninas, eu tenho certeza que vocês e o pessoal de casa já teve uma coisa chamada déjà vu. Já teve isso? Demais, gente. Isso acontece muito comigo. Inclusive, acontece muito também através do sonho. Do sonho. Você já teve muito déjà vu? Ou então aquela sensação de que você já esteve naquele lugar, sentindo aquelas sensações, né? A gente sente também até mesmo cheiro, a gente sente essa parte mais sensorial, que fica bem presente nessa vibe do déjà vu. Eu não tenho muito, mas eu acredito muito nisso. Vocês acreditam em premonição? Demais. Sim, acredito, com porque eu certeza. já vivi, já presenciei situações parecidas. Então, acredito muito, viu, naquele sexto sentido. E hoje em dia tá rendendo até muito like, né? Verdade, é verdade, sensitivas, tem né? muitas sensitivas aí ganhando com Aparecendo. isso, ganhando engajamento com isso, mas enfim, a curiosidade de hoje vai ser babado, né, É Erlan? verdade, porque Juliana Ferraz preparou 3 histórias impressionantes envolvendo famosos que teriam previsto que iriam morrer. Olha só. O programa da tarde vai te contar 3 histórias impressionantes de premonições. Gugu Liberato foi um famoso apresentador brasileiro de televisão que durante muitos anos apresentou vários tipos de programas. Dentre eles, os mais famosos, Viva a Noite. Estamos começando agora o nosso Viva a Noite para todo o Brasil em rede nacional. Super caprichado. Sabadão Sertanejo. Você que está em casa, muito boa noite. E aos sábados agora, neste horário, você assiste ao que há de melhor na música sertaneja. E Domingo Legal. Boa tarde, amigos de todo o Brasil. Está começando mais um Domingo! Ele também lançou 3 músicas que ficaram marcadas. Passarinho quer dançar, o rabicho balançar, porque acaba de nascer. Tchu, 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 tchu. Passarinho quer dançar, quer ter canto pra cantar, alegria de viver. Tchu, 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 tchu. Gugu faleceu no dia 29 de novembro de 2019, após cair de uma altura de 4 metros do sótão de sua casa em Orlando, nos Estados Unidos, e bater a cabeça na quina de um móvel. Ele teve morte encefálica e seu corpo foi enterrado no dia 29 de novembro, no cemitério do Morumbi, em São Paulo. Nesse caso, muitos apontam pelo menos 2 fatos como premonições. O primeiro foi a frase que ele disse no seu último programa. O seu intuito, claro, era só dar um tempo da televisão. Mas depois do acontecido, isso soou como premonição. Eu acho que a gente vai sentir saudades uns dos outros, né? De verdade. Foi muito legal. Matar saudades pela TV, né? O segundo fato foi uma brincadeira que ele fez com seu assessor quando passou justamente em frente ao cemitério do Morumbi. E tem uma história que ele brincou com o Gustavo, com o assessor dele, falando que ele estava muito cansado, que ele ia morar no Morumbi. Aí o Gustavo fala assim, nossa, mas você não tem casa no Morumbi? Você não tem nada disso? Eu tenho, meu jazido lá. E também tem uma frase emblemática que ele disse numa entrevista. Se eu pudesse, eu me dividiria em milhões de pedaços para agradecer vocês que sempre me acompanharam há 30 anos, me aguentam na televisão. De certa forma, ele conseguiu. Seus órgãos foram doados para cerca de 50 pessoas. Ayrton Senna foi um piloto brasileiro 3 vezes campeão mundial de Fórmula 1. Ele faleceu no dia 1º de maio de 1994 como resultado de uma colisão entre o carro do piloto brasileiro e uma barreira de concreto, enquanto participava do Grande Prêmio de San Marino, no Autódromo Enzo e Dino Ferrari, em Imola, na Itália. 4 fatos são apontados como premonições. O primeiro foi em 1988, quando Senna foi em um programa de Natal da apresentadora Xuxa, sua então namorada, e ela fez a seguinte brincadeira. Agora, para minha descoberta de 88, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, Feliz 90, Feliz 91, Feliz 92, Feliz 93, depois a gente volta. Feliz Natal!
Ela só desejou felicidades em 1993. E em 1994, ele morreu. Anos depois, ela disse que se arrependeu da brincadeira e que deveria ter beijado ele todo. Uma coisa que ficou, eu fiquei curiosa, que eu parei no ano em que, infelizmente, ele foi embora. Isso que eu fiquei com isso na cabeça, que eu deveria ter procurado outro lugar, parte do corpo dele, atrás, na cabeça, sei lá o que, para continuar. Devia ter beijado ele inteiro para ele ter ficado com a gente até hoje, né? O segundo fato é que ela disse no Altas Horas que um dia antes da corrida teve um pressentimento ruim. Domingo ele ia correr e eu falei que segunda-feira eu ia atrás dele. Perguntei onde é que ele vai correr, aí o porquinho falou que ele vai correr na Itália. Eu falei, então, eu vou atrás dele, vou falar com ele. E eu tô com um pressentimento, eu falei isso, então, ou seja, tem 4 ou 5 pessoas que ouviram eu falando isso. Eu tô com um pressentimento que ele vai se machucar e eu vou atrás dele. O terceiro fato é que antes da corrida, ele ligou para a Adriane Galisteu, muito abalado com os acidentes que tinham acontecido, e ela disse para ele não correr. E eu me lembro de ter falado uma coisa para ele, Ayrton, não corre. Não. Aí ele falou, como não corro? E ainda brigou comigo, como não corro? Você tá falando, eu não pontuei, preciso pontuar. Aí eu falei, você é o único cara aí que pode não correr. E o quarto fato foi o jeito que ele estava no box antes da corrida, como se tivesse pressentindo a tragédia. A corrida teve uma sucessão de acidentes e o pior deles causou a morte de Ayrton Senna, um dos maiores pilotos de Fórmula 1 de todos os tempos. Mamonas Assassinas foi uma banda brasileira de rock cômico que fez um estrondoso sucesso na década de 90. E o único álbum emplacou vários hits. Desde sempre, a banda tinha relações com aviões. Samuel costumava desenhar aviões. Todos eles moravam perto do aeroporto de Guarulhos. O primeiro nome da banda foi Ponte Aérea. No disco, eles fazem um agradecimento a Santos Dumont por ter inventado o avião. Na música 1406, citam o avião. Em uma entrevista, eles fazem uma brincadeira. Ele falava de Rit Valens, o cantor de uma banda que morreu em um acidente aéreo. Vamos falar desse primeiro e tão bem sucedido álbum. Não será o que acabou? O Moura 4 acabou? Vai pegar o monomotor também. A gente vai agora tocar no interior, a gente vai de monomotor. Não, eu quero falar sério. Vamos. Em outro programa da MTV, mais brincadeiras. Esse avião quase caiu na selva amazônica, porque quebrou o radar. Tem uma boa e uma má notícia pra você que vai voar com a gente, cameraman. Qual que você quer primeiro? Você é o dia dos Mamonas? Eu era. Oi? A boa é que eles consertaram o radar. Quebrou de novo. 12 horas antes do acidente, Júlio foi ao salão do seu amigo Nelson para retocar a tinta dos cabelos. E todas as vezes que ele ia lá, o amigo tirava fotos. Mas naquele dia resolveu gravar. Foi quando Júlio contou o sonho que teve naquela noite. Essa noite eu sonhei com um negócio assim, parecia que o avião caía, não sei. Segundo o amigo, uma vez, Júlio estava com tanto medo de fazer uma viagem para Marília que pediu que rezassem por eles. Ele me disse uma vez que ele ia viajar para Marília, que ele estava com muito medo de viajar e que para mim rezar por todos. No dia 2 de março de 1996, quando voltavam de um show de Brasília para São Paulo, por causa de uma manobra errada, o avião chocou-se com a Serra da Cantareira em São Paulo e explodiu. Todos morreram. Essa imagem dessa entrevista, na verdade, não é entrevista, nessa gravação que o cabeleireiro dele fez, como você viu na reportagem, foi feita 12 horas antes do acidente. Que ele disse que havia sonhado, né, que iria acontecer o acidente. E como é que foi que aconteceu esse acidente? O avião estava pousando, porém ele arremeteu. Na hora de ele arremeter, para quem não sabe, é quando aborta a aterrissagem, né? Ele sobe novamente e ao invés de ele virar para a direita, ele virou para a esquerda, né? E aí quando virou para a esquerda, acabou batendo na serra. Era de madrugada, era à noite, então a serra, enfim, fica na cor do céu, não tem como ver.
E acabou aí com o fim trágico dos Mamonas Assassinas. E é uma coisa que marcou muito na nossa memória, né, Su? Demais. Eu estava até comentando aqui nos bastidores que eu tinha mais ou menos uns 10 anos de idade quando aconteceu a morte do grupo dos Mamonas Assassinas. E a gente lembra nitidamente até hoje como tudo aconteceu. Inclusive, essa entrevista que foi dada pelo guitarrista da banda, né, marcou muito a história, né, dos Mamonas Assassinas. E realmente, para mim, essa foi a premonição mais forte que já aconteceu nos últimos tempos. Impressionante, né, Amanda? Impressionante. O mais impressionante ainda é a forma como os Mamonas Assassinas, o Gugu Liberato, eles sentiam, né, aquela coisa ruim, aquele sentimento ruim de que algo estaria próximo de acontecer, não só com o Gugu, também com a banda Mamonas. Também podemos falar sobre Marília Mendonça, né, que infelizmente ela veio a falecer recentemente. Ela também vinha sentindo esses sentimentos ruins antes de entrar dentro do avião, né? Então, assim, é uma tristeza, mas que esse lado de premonição realmente acontece, né? Essa parte de déjà vu que a gente até comentou no início do programa, realmente são coisas reais que acontecem, que a gente sente dentro do nosso interior e que algo ruim vem a acontecer. Bem, eu fico vendo essas imagens aí do Gugu passando na televisão e é difícil acreditar que ele morreu, sabia? É muito difícil. Muito comunicador. Um dos maiores comunicadores, então, né, dos foi o últimos primeiro, tempos. Foi o primeiro que misturou ali entretenimento com jornalismo, né? É algo que era completamente comum naquela década, principalmente nas disputas por audiência no domingo. E olhando assim a imagem do Gugu, realmente é inacreditável saber que ele já se foi. Realmente e todos muito jovens, né? O que dá a impressão é que essas premonições, elas vêm como aviso para que a gente possa se despedir da vida, né? Essa é a impressão que dá. Só que a gente sempre pensa, a gente pensou isso, sonhou isso, mas não vai acontecer. A gente sempre pensa dessa forma, até que uma hora acontece, né? Bem,